Hello guys! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra semana, sexta-feira, sextou, dia de vídeo novo pra vocês. Peço desculpa pela ausência de 2 semanas, é que eu me mudei, vocês podem até ver que o cenário tá diferente. Ainda não tá no lugar, não tá do jeito que eu quero, mas vai chegar lá. Então pra isso eu preciso muito da motivação de vocês, que vocês me dêem motivação, me deem incentivo. Então clique em se inscrever aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like pra me ajudar aí a divulgar o vídeo e o YouTube alcançar mais pessoas. Não esquece de compartilhar com os amigos nas redes sociais, marcar, me segue no Instagram também, se você ainda não interage lá comigo, que eu respondo todo mundo, eu vou deixar aqui na tela pra vocês e também na descrição. Convido vocês a visitar as minhas lojas, os meus negócios, pra me ajudar, né, a sobreviver. Mas enfim, né, gente? Vamos para o caso de hoje. Hoje o caso é para falar de um corpo que foi encontrado dentro de um cooler no dia 23 de julho de 1991. Esse corpo era da Baby Hupp, que tinha entre 3 e 5 anos. Esse cooler foi encontrado nas mediações ali da floresta de Henry Hudson Parkway, em Manhattan, Nova York. O corpo já estava em um estado muito avançado de decomposição. A princípio não dava para identificar quem era, mas o mais triste de todos é porque sabiam que era de uma criança que estava em uma posição fetal, que estava com as mãos e os pés amarrados e pesava em torno de 12 quilos. Então ali já estava comprovado que essa criança estava também em um estado de desnutrição severa. Então ela já estava sofrendo alguns tempos já antes de ser morta. Tinha sinais sim de abuso sexual e também asfixia. Então o corpo dela foi enviado para estudo para saber a causa da morte. Isso que já foi enviado, já fizeram o retrato falado dela, porque ninguém foi atrás dela, ninguém deu queixa de desaparecimento de nenhuma criança. Também não tinha nenhuma foto dela em pastas de criança desaparecida, ninguém a procura, ninguém deu queixa. Então apelidaram ela de Baby Hupp, que em português significa bebê esperança. Então foi comprovado que ela morreu por asfixia e ela também tinha sofrido violência sexual. Os policiais que estavam trabalhando no caso se comoveram muito com a história e um policial em específico, ele se comoveu muito com a história e a família dele também. A mulher dele acabou fazendo um vestido à mão para ela ter um enterro digno. Então eles se juntaram e fizeram um funeral para ela não ser enterrada como indigente. Então na lápide dela colocaram o Baby Hupp e embaixo também colocaram um número de telefone, para que quem soubesse de alguma informação entrasse em contato para ela, o caso ser solucionado e não permanecer em mistério. Tá, Darmes, cadê a mãe, o pai, algum familiar dessa criança? A gente vai descobrir aos poucos o que aconteceu e como aconteceu, então presta atenção. Então, depois de mais de 20 anos do caso, eles reabriram o caso porque uma mulher anônima entrou em contato com a polícia falando que 2 anos antes ela tinha ouvido uma conversa de uma mulher mexicana falando que tinha perdido a filha dela e as informações batiam com a data da Baby Hupp. Desde 1991 até 2006, todos os anos, na mesma data, eles espalhavam panfletos em busca da família da Baby Hupp, porque comoveu muito essa história lá onde aconteceu, comoveu a cidade, comoveu o bairro inteiro, então todo mundo ficava procurando mesmo com o caso encerrado. Então depois dessa denúncia anônima, foi aberto o caso e o corpo dela foi exumado em 2006. Então as investigações, tudo que eles fizeram levaram a um nome,
Margarita Castillo. Era uma mulher mexicana que residia ali na divisa dos Estados Unidos com o México. Então exumaram o corpo da Baby Hupp em 2006 para fazer um teste de DNA com essa Margarita Castillo e foi dado positivo, sim, ela era mãe. Mas por que daí essa mãe não procurou antes? Por quê? Enfim, vou contar pra você. Então lá em 1991 ela estava com o pai da Baby, que era extremamente abusivo. Ela não falava inglês, a mãe, a Margarita, ela não falava inglês. Então era muito difícil se comunicar. Então ela disse que o pai dela pegou a filha e foi embora. Então pra ela tinha ido pro médico e estava bem até lá. Então ela nunca conseguiu procurar porque ela não tinha mais nenhuma informações. E eles eram imigrantes ilegais dentro dos Estados Unidos. Então ela ficou com medo de denunciar e acabou indo embora, achando que o pai dela jamais iria fazer alguma coisa com ela. E seguiu sua vida e ela achando que a filha estava no México com o pai. Então, depois que foi descoberto que ela era mãe da Baby Hupp, a mãe falou e identificou o corpo e o nome da Baby Hupp era Angélica Castillo, que nasceu em Queens, Nova York, no dia 24 de abril de 1887. Então, depois disso que foi descoberta a mãe da Angélica, os investigadores acabou chegando nos primos paternos da Angélica. Então, o que aconteceu? O pai dela acabou não indo para o México com os filhos, inclusive com a Angélica. Então, ele deixou a Angélica com a tia nos Estados Unidos mesmo. Só que essa tia tinha mais alguns filhos que acabou maltratando a Angélica. Só que um foi o destaque, foi o Conrado Juarez, de 52 anos na época. A irmã do pai da Angélica já estava morta quando foi descoberta a identidade da Baby. Então esse Juarez ainda trabalhava num restaurante como lavador de pratos. Ele foi interrogado e os investigadores acabou comprovando que sim, ele era o culpado pela morte da Angélica, e foi homicídio culposo, e também levantaram uma hipótese que ela não foi a única. Então depois que foi descoberta a identidade da mãe, quem era a mãe da Baby Hupp, muitos repórteres foram atrás dela e de princípio ela não quis dar nenhuma entrevista, mas ela abriu exceção para uma pessoa, mas ela deu entrevista com a porta fechada e não mostrando o rosto. Toda a cidade estava contra ela, com muita raiva dela, mas ela disse que não deu queixa porque ela tinha medo, ela não falava língua estrangeira. E também, quando ela soube o que de fato aconteceu com a Angélica, ela sentiu uma raiva extremamente pelo pai. Mas mesmo assim, ela foi alvo da cidade toda, foi criticada pela cidade inteira. O resto dos irmãos da Angélica disse que nunca souberam da existência dela, souberam só anos depois, quando eles já estavam grandes. Então, quando a Angélica foi identificada, todo mundo virou, né, os olhos para o pai dela, alegando que ele tinha envolvimento, mas ele não teve envolvimento com a morte dela, porque o primo da Angélica confessou que ele mesmo havia matado a Angélica. Acredita-se que o pai dela esteve em Puebla, no México. Não sei se é assim que se pronuncia, mas o pai dela nunca foi encontrado. Anos mais tarde, o primo da Angélica disse que a confissão dele foi forçada, que ele foi torturado e ele teve que confessar a morte que ele não causou. Mais tarde, ele alegou que a irmã dele pediu para se livrar do corpo e que ele só se livrou do corpo, que tinham amarrado ela numa mesa e deixado ela sem bebida e sem comida por dias, por isso que ela estava ainda em estado de desnutrição, porque ela estava bastante tempo sem comer. Mas no meio desse julgamento todo, desse caso todo, o Juarez acabou pegando um câncer no pâncreas e acabou morrendo em 2016. Ele acabou morrendo no dia 19 de novembro de 2018 por câncer no pâncreas. Mesmo ele estando preso naquela época, ter levado a culpa, no final ele
se entregou como inocente, alegando que não foi ele, que ele foi pressionado a dizer que ele era o culpado. O pai dela sumiu, a mãe dela vive no México. Acredito que os irmãos também, só que como o primo morreu, não teve como dar continuidade nessa história, então a história dela foi encerrada em 2018, graças a Deus identificando quem era aquela criança. Então o caso dela não foi em vão. Não acredito no envolvimento da mãe, mas acredito sim no envolvimento do pai. E depois que descobriram a identidade dela, foi mudado a lápide dela, então também está Baby Hup e embaixo o nome dela, Angélica Castilho. E até hoje muita gente leva brinquedos, arruma lá onde ela foi enterrada, rezam por ela, enfim, até hoje ela não foi esquecida, depois de mais de 20 anos. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido o conteúdo. Não esquece de sair do vídeo sem se inscrever. Não sai do vídeo sem se inscrever, pelo amor de Deus. Vamos bater essa meta de 1000 inscritos até o final do ano, tá? Deixa o seu like, é bem rapidinho, só clicar aqui embaixo, tá? Compartilha com os amigos se vocês ainda não sabiam dessa história. Comente o que vocês acharam, tá? Me siga nas redes sociais, entram lá na minha loja, quem sabe vocês precisam de alguma coisa que eu tenho aqui e eu mesmo vou enviar pra vocês. Me segue no Instagram também, vou deixar aqui na tela pra vocês e na descrição, tá bom? Então até semana que vem, um beijo e fiquem com Deus.